Olá, querido lanceiro, querida lanceira, querido irmão que nos acompanha nesse nosso novo programa, Lançando o Podcast. Esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast, então seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar. Estou aqui do lado do João Vitor, né, que vai se apresentar, nosso querido boss, o nosso coordenador. Então, meu nome é João Vitor, sou membro deste seminário, o Seminário de Maria Imaculada, e hoje nós estamos lançando essa nova proposta de evangelização por meio deste meio que é o podcast. Isso. Nós alugamos, como vocês estão vendo, né, esse estúdio, nós estamos pagando R$102 mil a hora aqui, então a gente está gravando podcast apenas 5 minutos para poder dar para pagar, senão a gente falha o seminário, né? E hoje nós temos uma alegria imensa em receber para esse primeiro vídeo uma pessoa de peso aqui da nossa arquidiocese, que é o Diácono Francisco. Seja bem-vindo, Diácono. Eu é que agradeço o convite de vocês, né? Eu só não concordo com uma pessoa de peso, né? Peso no bom sentido. Não, apesar de que ganhei uns quilinhos a mais, né? Mas nós agradecemos porque na estreia vocês já têm a coragem de me chamar. Opa! Olha, que Deus abençoe esse trabalho de vocês. Legal. Dá pausinha para a gente fazer um... Bom, Diácono, acho que seria interessante, talvez tenham algumas pessoas que não te conheçam, acho difícil, mas talvez tenham. O senhor falar só um pouquinho do trabalho que o senhor desenvolve, além do seu ministério diaconal na nossa arquidiocese, o trabalho missionário, né, e fraterno que o senhor desenvolve junto à comunidade missionária em Batatais. Poderia falar um pouquinho para a gente? Bom, para vocês que não conhecem esse trabalho, nós temos a sede, né, da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, que é uma associação privada de fiéis, conforme reza o direito canônico, reconhecida pela Igreja através de um decreto do nosso arcebispo. E nós fazemos um trabalho missionário com as pessoas em situação de rua. E, especificamente, a missão principal. Só que depois a gente vai para obedecer à lei, tendo seccionar o trabalho em público feminino, público masculino, por faixa etária, no caso dos adolescentes e crianças, no caso dos adultos de 18 a 60 anos e depois os idosos acima dos 60 anos. E nós também, então nós temos essas casas no município de Batatais, que é uma casa-abrigo para crianças e adolescentes, a Casa Simeão para idosos, Santa Clara para as mulheres, Madre Teresa para os homens, o Retiro Santa Paulina também, que é na zona rural. E estamos também presentes na Diocese de São Carlos, onde nós temos 3 casas de atendimento, uma delas especificamente voltadas para a questão da pandemia do Covid, com os moradores de rua. E nós também estamos presentes na Diocese de Marília, na cidade de Marília. Olha aí, trabalho grande, né, João? Muito grande, é um dom muito grande de nossa diocese, que acabou se estendendo também para outras casas e outras dioceses. Isso. Bom, para esse primeiro podcast que nós pensamos na nossa página aqui do Lançando Redes, Lançando Podcast, já convidamos você que está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, procure a nossa página no Facebook, que é o principal meio de comunicação que nós temos aqui no seminário, que é o Lançando Redes RP, se eu não me engano. É isso mesmo, direção? Lançando Redes RP. Lançando Redes RP é a nossa página no Facebook, ou Lançando Redes Arquidiocese de Ribeirão Preto. Você vai encontrar, curte lá, compartilha a nossa página, compartilha esse vídeo, esse podcast, se inscreve no nosso canal, nos ajude a também sermos uma presença evangélica, né, da nossa igreja no meio digital. E, o senhor me dá licença aqui, né? Para esse nosso primeiro podcast, nosso encontro aqui, nós escolhemos falar de um tema específico, que é a campanha da Fraternidade Ecumênica do ano de 2021. Que com certeza vocês ouviram falar, não é? Com o tema Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, o lema, né? E o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Nós escolhemos este tema justamente porque este ano nós vimos uma série de polêmicas em torno da campanha da Fraternidade Ecumênica, principalmente em torno do documento, e se estamos aí às portas de encerrar esse período quaresmal, já iniciando a Semana Santa, que nós iniciamos com a coleta da solidariedade ali no Domingo de Ramos. E nós escolhemos falar um pouco sobre esse tema da campanha da fraternidade. Também serve como maior explicação também dos objetivos, né, da campanha da fraternidade, que é claro que todo ano se coloca objetivos e também objetivos específicos.
e dentre os principais objetivos da campanha deste ano é a superação das polarizações, que nós percebemos que a pandemia, do ano passado para cá, acabou, de um certo modo, também aumentando essas polarizações que entraram também na política e em tantos outros setores da nossa sociedade. Também esse podcast servirá para explicar um pouco disso também, desses objetivos, que muitas vezes nós nos atentamos muito ao tema e ao lema, mas não vamos além propriamente para o texto base, ficamos só no superficial. Isso é uma coisa importante, porque o que a gente viu difundir muito grande, o que a gente viu se difundir de maneira muito exacerbada nos meios de comunicação social, na internet, foram críticas, acusações, polêmicas levantadas, que não se fundamentam naquilo que está no texto base. Se fundamentam em discursos de pessoas contra, que disseminam ideias ou até, por que não, certas coisas mentirosas acerca da campanha, e muitas pessoas compram isso como verdade, Talvez aí a importância da gente não parar naquilo que os outros falam, mas irmos a fundo, pegar o documento, estudar isso aqui, ir na raiz, porque a campanha da fraternidade não começou hoje nem ontem, São quantos anos que a igreja vem propondo a campanha da fraternidade, e por isso tudo nós escolhemos falar desse tema. Bom, o Diácono Francisco faz parte da equipe de campanhas, Acho que o senhor podia fazer assim só um escopo geral da proposta da campanha desse ano e do documento, daquilo que o senhor teve contato, que o senhor estudou? Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, como foi falado pelo João, esta questão, a polarização ela chegou primeiro que o texto base. Quando eu comecei a ver nas redes sociais tanta briga, o texto base ainda não tinha chegado até nós. Eu estou na equipe de campanha há 15 anos e posso dizer, sem medo algum de errar, que todos os anos nós apanhamos. Em todos os anos, eles batem em nós. Porque a campanha é feita por grupo de comunistas, porque a campanha é isso, porque a campanha é aquilo, não sei o quê, etc. E tal. Só que nós que estamos dentro da equipe, nós que vamos para Itaici, que nos reunimos com todas as outras dioceses e até os regionais também, nós sabemos que isso não é uma verdade. Agora, só que este ano bateram mais forte, E aí a gente fica muito feliz, porque a gente diz assim que árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. É verdade. Então, se jogaram pedra é porque nós estamos incomodando de alguma forma. Só que a gente precisa entender que esses grupos, eles são identificáveis, falam em nome da igreja, muitos deles sem ser igreja. Quando eu disse associação privada de fiéis, é uma associação que tem reconhecimento da igreja, etc. E tal. E agora, você fundar uma associação, basta você ir no cartório. Você tem todo o direito de ir lá e funda, e depois você tem um instituto, tem não sei o quê, etc. E você sai falando como se você fosse o magistério da igreja, quando o magistério da igreja é formado pelo Papa e pelos bispos, nós sabemos disso. E a esse magistério é que nós devemos obediência e que devemos observar. Então, antes de falar qualquer coisa do texto base ou da campanha Fraternidade, verifique o que o Papa está falando, verifique que o Papa falou sobre a campanha da Fraternidade através de uma mensagem e verifique o que nossos bispos estão falando. Talvez isso que o senhor disse seja o maior indicativo do rumo certo da campanha dentro da igreja. Se o Papa escreve uma mensagem indicando e incentivando a campanha, falando como ele disse na mensagem dele, quem somos nós para criticar, Porque se falar que a campanha é contra a igreja, ou que a campanha, como eu vi nas mídias, é herética, é anticristã, se fosse assim, o Papa está falando a favor, então o Papa... Só se a gente falar que o Papa também e aí seria uma grande contradição. Além daquilo que eu sei que vocês vão colocar como as polêmicas, eu até anotei, porque são tantas para a gente ver se não esquece nenhuma, apesar que é meio difícil, mas até anotei as polêmicas. Mas eu gostaria de frisar o seguinte, esse ano, além da questão do texto base, vem a questão do ecumenismo. E aí, quer dizer, a campanha ecumênica ela não é interreligiosa, mas aí a gente pode colocar aqui, nessa discussão, também as duas coisas, porque essa turma não aceita ecumenismo. Isso. Eles não aceitam diálogo. E a prova da necessidade do diálogo está justamente nessa reação tão raivosa deles. Então, preciso paz, precisa conversar. Sim. O próprio desenvolver do documento não foi feito somente pela Igreja Católica, Foi uma construção também do CONIC. Exatamente. Até isso eles precisariam de entender. O documento principal, que é o texto base, que a gente chama de TB, ele não foi feito pela CNBB. Ele foi feito pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é um conselho que temos aqui no Brasil, com algumas igrejas
protestantes, que a Igreja Católica faz parte, e que também tem alguns organismos que fazem parte. E é um conselho filiado ao Conselho Mundial das Igrejas, o CMI, que nós temos esse conselho, que a Igreja Católica também faz parte, junto com algumas outras denominações cristãs. Mas quando nós falamos de ecumenismo, a gente sempre diz assim, nós precisaríamos olhar toda a documentação, né, do magistério da Igreja sobre ecumenismo, sobre diálogo interreligioso, para a gente entender que a Igreja incentiva. Inclusive, o último documento foi agora de dezembro, que é um vade-mecum para os bispos, dizendo que é missão, faz parte do munus episcopal, promover o ecumenismo. Bom, senhor diácono, eu estava dando uma folhada, não, né? Eu li o documento ao longo dessa quaresma, eu não consegui ler ele antes da quaresma, e vamos começar já, né? Uma das polêmicas que surgiu, que eu vi pelo menos na internet, não procurei aqui, mas não tive acesso a ela mais, foi quando o documento trata sobre, e essa é a justificativa que muita gente pode dizer para falar contra a campanha, porque o documento cita a questão dos movimentos e da classe LGBTQI+, se eu não me engano, essa é a nova sigla, né? Perfeito. E assim, atacaram de todas as maneiras possíveis, porque o documento cita. Aí eu fiquei pensando, né? Mas será que está escrito no documento algum tipo de apologia a esse movimento? Está escrito no documento algum tipo de aprovação, né? Será que está falando que a igreja está batendo alguma chancela sobre isso? Não foi isso que eu encontrei. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Bom, a primeira coisa, quando eu li o documento, eu fiquei muito feliz, porque esse texto base desse ano, eu não fiz conta nem matemática, mas posso dizer que é um dos textos base que mais tem citações bíblicas. Isso. Eu nunca vi um texto básico tão rico em citações das Sagradas Escrituras. E aqui, a questão do LGBTQ+, aliás, I+, né? Porque tem outras terminologias. O número 68 do texto base usa essa abreviação. Agora, em momento algum, o texto base defende as práticas. O que o texto base coloca é em relação à violência que esta minoria sofre. Então, porque esta palavra minoria também, ela causa aversão a algumas pessoas. Tem gente que se sente até ofendido, né? Se sente ofendido quando eu falo minoria. Mas, para quem estuda, e vocês, como eu sei que aqui o nível de excelência do ensino no nosso seminário, sabe que minoria não é quantitativa. Não estou dizendo minoria por questão de quantitativa, mas a minoria, ela expressa a questão dos direitos que não são reconhecidos para determinadas pessoas. E aqui, quando o texto base fala dessa categoria, ele está dizendo que é uma das que mais sofrem violências. E nós, como cristãos, não podemos admitir ou não podemos calar. Então, eu não vou falar, deixa continuar matando, deixa continuar espancando, deixa continuar discriminando, só porque pertence a esse grupo. Isso não seria cristão. Então, o que o texto base diz é sim, é para que nós olhemos com um olhar de misericórdia, com um olhar cristão, para a questão da violência contra estes grupos. Diácono, uma coisa que foi muito discutida também foi que esse tema da campanha está muito de acordo com o momento que nós estamos vivendo. É claro que a pandemia ela fez com que muitos países, a sociedade se desestabilizou em muitos quesitos, em muitas áreas. E dentro deles, a questão política. A própria corrida pela vacina fez com que muitos países entrassem em choque e faltou-se, muitas vezes, o diálogo, que é o próprio tema da campanha da fraternidade. E uma coisa interessante que nós poderíamos conversar sobre isso foi o quanto também dialoga com a carta do Papa, a Fratelli Tutti, emitida no ano passado, em outubro, que também entra muito em diálogo. É claro que o texto já havia sendo trabalhado muito antes da carta do Papa, mas o tanto que a campanha da fraternidade é uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo.
Veja bem, João, a campanha, inclusive, ela traz muitas coisas sobre a pandemia, né? Ela cita muito. E eu acho que uma das coisas importantes que foi citado no texto base é em relação a mostrar a vulnerabilidade, a fragilidade humana. Principalmente quando você coloca no âmbito internacional, nós pudemos perceber que não existe uma liderança. Cada um olhou para o seu próprio umbigo. Então, quer dizer, se eu cuidar do meu país e se aqui os outros países não me importam. Só que aí a pandemia serviu para dar uma lição que não é assim. Eu preciso me preocupar com o outro, porque a mesma coisa seria de eu dizer, se eu não tiver a doença, os outros não tem problema, eu vou sair para a rua sem máscara, eu vou sair mas só que eu vou correr esse risco e vou também colocar os outros em risco. Então, os países perceberam isso. Perceberam também que, apesar do poderio econômico que possam ter, ele não é suficiente para livrar nenhuma nação nesse momento, já visto que aquela que se diz mais rica do mundo é onde nós temos o maior número de óbitos. Sim. É onde nós temos o maior número de infectados. Então, quer dizer, o dinheiro não compra tudo, também veio a mostrar isso a pandemia. E, como você frisou, a pandemia veio também ensinar que nós precisamos dialogar com o outro. Eu não sou cientista nesta área, mas posso dizer que talvez fosse inevitável, talvez nós tivéssemos que passar por isso. Sim. Mas eu creio que, se nós tivéssemos tido diálogo, talvez a situação não fosse tão grave. Desde quando nós ouvimos falar em Wuhan, desde quando nós ouvimos falar da expulsão daqueles jornalistas que lá estavam, não houve diálogo, se trancou, não se quis dialogar, não, porque a China também não quis dialogar, então aí a confusão começou. E, enquanto isso, o vírus ele foi se espalhando. Então, essa é uma coisa que você lembrou bem, e isso foi muito importante, porque, no primeiro momento, as pessoas não quiseram conversar sobre. Sim. Talvez isso mostre até uma forma como o mal se espalha no nosso meio. É dessa mesma forma, conforme a gente vai se fechando nas nossas verdades, criando muros, criando barreiras que a gente pensa que vai nos proteger, são essas divisões que vão fazendo com que a gente se enfraqueça. E o mal vai tomando conta, né? A gente pode usar essa imagem com a questão do vírus, que prostrou o planeta todo, né? Como o senhor disse, até as nações mais poderosas economicamente falando estão rendidas, né? Claro que cada uma a seu modo está lutando contra, mas estão todos rendidos, está todo mundo de mãos atadas. Eu lembro que o padre Pitico aqui agora não lembro se foi hoje, um dia a gente estava conversando. Num primeiro momento, quando começou essa pandemia no passado, todo mundo ficou assustado, né? Ninguém sabia o que fazer, como é que vai acontecer. A gente foi tomando as medidas que davam para ser tomadas e parecia que assim, não, vai passar esse ano, nós vamos vencer isso aí, ano que vem nós vamos estar tirando de letra. Voltamos, fazendo 1 ano de pandemia, o trem piorou, ninguém ainda consegue, a gente conversava isso agora há pouco, né, no almoço, não tem um plano de conjunto, a coisa não vai para frente. Justamente. E isso é muito importante você frisar, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente sempre falava, a guerra, a terceira guerra, eu acho que nós não teremos mais guerra convencional, não vai ter guerra dando tiro para lá e tiro para cá, mas a guerra biológica, isso é uma guerra, não estou dizendo que seja o vírus a guerra biológica, mas isso dá para mostrar para nós o que seria uma guerra biológica, a gravidade de uma guerra biológica. Sim. Um dos temas também que muito foi discutido dentre as polêmicas foi a questão da ideologia de gênero, que muitos estão dizendo que adentrou também dentro do texto base de alguma forma não explícita, mas pelo fundo. O que o senhor tem a... Bom, porque eu falo assim, eu não poderia falar nada a respeito daqueles que atacam se eu não ouvisse e visse o que eles estão falando. Então, nós, como atuantes nesta área, nós temos que ouvir e ver o que o outro está falando. Então, tudo aquilo que caía nas redes sociais dessa turma, falando mal da campanha, falando mal dos bispos, da CNBB, da igreja e tal, eu vi, eu assisti 1, 2 vezes, etc. e tal. E principalmente, se pegou muito em relação, até vou citar aqui, o número 67 do texto base. Porque o número 67 do texto base, ele usa a palavra gênero, né? E aí bastou, a partir daí, para trazer toda esta questão, essa carga
negativa que eles impostam a questão da ideologia de gênero, né? Dizendo que nós estamos favoráveis, que nós estamos defendendo tudo que a ideologia de gênero prega e por aí afora, etc. E tal. E aquilo que eu faço é muita maldade desse povo. Eles não têm escrúpulos, eles são maldosos, né? Eu até, em uma das reuniões das pastorais sociais, da qual eu sou o responsável pelo Pilar da Caridade, fizemos uma reunião online e nós estávamos lá em mais de 50 pessoas, e é claro que eu não vi todo mundo que estava, e depois eu descobri que o bispo também estava no meio lá. E eu tinha preparado até um texto que um dos reitores aqui do seminário, o padre Paulo Mas, tinha escrevido, né, Católicos Diabólicos, né? Eu achei, fui muito feliz aquele texto, e já vou explicando que diabólico não tem nada a ver, gente, diabólico é que divide, né? Entenda bem isso, né? Diabolos, divisão. Mas veja bem, então, quando eu digo que eles são maldosos, eles usam de maldade mesmo, porque eles pegaram essa palavra gênero. Agora, nós precisamos entender que essa palavra gênero, hoje, ela é usada na legislação brasileira. Ora, se eu tenho uma legislação que usa essa palavra, vocês, talvez, em muitos formulários que vai preencher por aí, já não aparece mais lá sexo, aparece gênero. E aí você coloca masculino, feminino, ou até outras opções que se tem lá o direito, porque isto é garantido por lei. E a gente não pode, vivendo em um país que tem uma legislação que se aplica a todos, nós queremos ignorá-la. Às vezes, é claro que existem leis que são injustas, existem leis que são contrárias àquilo que nós pregamos, mas nós precisamos entender que, quando essa palavra gênero foi colocada aqui, no número 67, ela quis se referir ao gênero feminino em relação à violência que a mulher sofre no nosso país. E aqui, então, depois aí se coloca, e aí aquela palavrinha que eu falei que causa arrepio neles, que é a palavra minoria, porque aí se coloca as mulheres indígenas, se coloca as mulheres negras, então se coloca as mulheres pobres das nossas comunidades de periferia, então se coloca, isso colocou no contexto da pandemia, onde às vezes a família tem que ficar em casa, e aí às vezes o marido fica em casa, ou as crianças não estão na escola, fica em casa, e a mulher está em casa e às vezes acaba com isso, às vezes sofrendo ainda mais violência, porque está ali no trabalho, está ali dedicando exclusivamente à família. Então, o texto base fala gênero feminino. O texto base fala na questão do gênero. Não fala em momento algum, e foi muita maldade de vocês, querer colocar como ideologia de gênero. E eu preciso entender também, que, de repente, seja quem esteja do outro lado, eu estou aqui conversando com vocês. Eu não sei que time de futebol você torce, não sei que time de futebol você torce, nem os meninos que estão aqui. Agora, você imaginou que ignorância minha, se eu entro aqui nessa porta, eu falo assim, nesse estúdio eu não faço, porque aqui está verde. Gente, eu sou corintiano, essa coisa verde aqui eu não vou. Para você está amarelo, mas aqui está verde, viu? Vocês já viram que colocou amarelo, por que colocou? Não, vocês entendem, esse povo é tão radical que eles, de repente, se falar assim, aqui na mesa do som vai ter o irmão Francisco, então eu não vou, porque ele trabalha com pastoral social e o povo de pastoral social é tudo de esquerda. Mas para com isso, gente. Quem conhece a minha história, muitos me conhecem, né, sabe disso. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu sou da igreja, eu sou filho da igreja e pronto, acabou. O senhor falou uma coisa aí, e talvez isso seja uma das dificuldades que essa polêmica da campanha mais revelou e trouxe à tona, né? Até o Dom João Portela, né, que é o secretário-geral da conferência da CNBB, ele deu, parece, uma entrevista para a Globo e disse assim: é triste ver que o nosso tempo vem representando a marca das radicalizações, das polarizações que dizem respeito às pessoas, em especial as mais simples mais vulnerabilizadas. Nosso tempo necessita que radicalizemos a fraternidade e a união. Por quê? O que nós vamos vendo, e o senhor acabou de mostrar aí, vivemos uma época de polarização. Ou eu sou de X, ou eu sou de W. Não vou falar XY, não vai falar que estou falando de gênero. Não é gênero, né? Ou eu sou de X, ou eu sou de W. E quer dizer o quê? Se eu não for de W, quer dizer que eu sou de X. Aí acabou. Nossa, não, aí você já não presta. Né? E isso está se espalhando para todos os âmbitos. Nós estamos falando aqui de uma questão religiosa, de pessoas que discutem isso dentro da própria doutrina, mas isso está gritante, ainda mais com os atuais acontecimentos na política, né? Isso está acontecendo até nas questões étnicas e raciais, né? O senhor citou a questão das mulheres indígenas, né? Quantos são os casos, eu fico até pensando, as pessoas refugiadas,
que alguns anos atrás nós ouvimos falar na França, na parte da Europa, dos refugiados, né? Quantos que estão buscando refúgio em outros lugares porque já não estão encontrando mais apoio? A pandemia está dificultando a vida de todo mundo, mas imagina também desse povo. E a gente vai polarizando as coisas, né? Vai criando mais divisões em vez de criar diálogo, como a campanha vem cobrando este ano. E aí entra a questão das fake news, né? Eu vou querer aqui olhar por um ângulo não só daquilo que é montado, que é mentiroso, não. Mas eu gostaria que você encarasse fake news também, aquilo que de repente é verdade, aquilo que realmente está sendo falado, mas que é colocado fora de um contexto. Então, ou seja, eu pegar uma fala de alguém de 10, 15 anos atrás e jogar na rede hoje como se ela fosse para agora. Então, o menos desavisado assiste e vê, e ele fala aquilo ali como se fosse para hoje, como se fosse de agora. Então, às vezes, até a pessoa que está falando já mudou de opinião ou coisa do gênero. Então, a gente precisa entender que as fake news hoje contribuem demais para o acirramento dessa intolerância, né? E quando você disse da intolerância, você veja bem, eu vou citar aqui uns exemplos. É claro que nós devemos nos ater ao campo da nossa igreja, nós estamos falando da intolerância aqui no âmbito religioso, né? Porque a maioria das pessoas defenderia que a campanha não podia ser ecumênica, que nós, igreja, não deveríamos aproximar, então aí já vai contra o ecumenismo e etc. e tal. Mas vejam bem, por exemplo, isso está acontecendo muito no esporte também. Nós estamos assistindo nos canais de TV e aí pelas redes sociais grandes ícones do esporte, inclusive esporte olímpico, do futebol, brigando ao vivo por causa dessa intolerância, por causa de posições, né, políticas de um ou de outro, por causa de um posicionamento de um ou de outro. Eles estão brigando aí desta forma, né? Então a gente precisa entender isso, que isso a igreja não ficou imune. Então isso infelizmente entrou, né, aqui dentro. Então, também se radicalizando desta forma, se você está desse lado, então você é a favor de A. Se você está, como você falou, desse lado, você é a favor de B, e isso não é uma verdade. É como se, assim, se estar de um lado fosse se colocar contra. Né? Exatamente. E não necessariamente. Não necessariamente. Não é porque eu não estou de lá que eu estou contra aquele lado. Eu tenho lado. que ver coisas boas que possam existir do outro lado, e espero que o outro lado também vejam coisas boas. É claro que errar todos nós erramos, que às vezes a gente comete equívocos, mas a gente precisa entender isso para evitar justamente a polarização. Porque a polarização é a inimiga número 1 do diálogo. Sim. Ela evita o diálogo, ela não permite que o diálogo aconteça. E a campanha da fraternidade bate em cima da tecla da necessidade de dialogarmos, de conversarmos. Eu preciso sentar com o outro. E aí eu aproveito, para vocês que estão nos vendo, eu faço um desafio. Eu sempre ouvi esse discurso, né, ecumenismo. Então as pessoas falam, sabe, precisamos ir para a prática, porque a gente fala muito e não faz nada, né? E eu citava alguns exemplos pelas minhas andanças aí, apesar de esse ano estar andando menos por causa da pandemia, mas, por exemplo, nós já fizemos uma live onde nós participamos com um padre, com um pastor, de outras igrejas. Eu estava citando aqui, por exemplo, esquece a pandemia um pouco agora, porque tudo que a gente fala por causa da pandemia não pode, né? Uhum. Mas, por exemplo, você já imaginou que bonito? Um padre vai tomar posse numa paróquia e aí ele manda um convite para o pastor da Assembleia de Deus, da congregação. Eu gostaria muito da sua presença, é muito importante a sua presença na minha posse. E o pastor vai lá de terno e gravata, senta no primeiro banco, ele não vai subir no altar, ele não vai celebrar, ele não vai pôr túnica e muito menos história. Mas nos agradecimentos finais, o padre queria agradecer a presença do pastor fulano. Quando o pastor foi inaugurar a igreja, o padre põe a batina, vai lá, tem certeza que na porta o pessoal vai, o senhor errou de igreja? Não, eu vim aqui prestigiar o pastor. Uma coisa bonita. Eu acho que isso é possível, mas isso só acontece com diálogo. Eu vou citar um exemplo, não sei se vocês assistiram essa live que nós fizemos. O pastor Juliano, que é da Igreja Batista, já há muito tempo trabalha junto conosco. Ele sabe que a comunidade missionária é católica, nós temos missa, adoração ao Santíssimo dentro das nossas casas, ele sabe, mas ele manda a cesta básica para mim, para que eu possa fazer comida para os moradores de rua. É coisa bonita. Ele não tem essa coisa, não, eu não vou mandar a cesta básica porque eles são católicos. Isso é proselitismo, né? E isso ele não fez, então eu acho bonito. Então eu tenho um relacionamento muito bom com ele, porque nós temos essa visão de poder dialogar. Ele respeita a minha fé e eu respeito a fé protestante dele.
um problema que ocorre é esses fechamentos, né, das nossas comunidades para esse diálogo. E nós temos, como católicos, entender que nós não vivemos num mundo somente de católicos, mas também de outras denominações religiosas e também em tantas outras vertentes. Mas o ponto que nos une, como cristãos, falando agora da própria campanha que foi feita por Igreja Cristãos, o ponto que nos une é Jesus Cristo. Esse é o ponto de união. E a sua mensagem, o seu evangelho. E a mensagem de Jesus, essa mensagem do acolhimento, a mensagem do diálogo, a mensagem de acolher a humanidade na sua integridade. Então, é isso de bonito que a campanha nos traz, esse ponto de união. O que era dividido, unidade ele fez, então ele faz. Então, o que se torna bonito, a mensagem, essa proposta de diálogo que a campanha nos traz, é esse ponto de união em Jesus Cristo, que nos faz verdadeiramente humanos, e quando nos faz verdadeiramente humanos, nós conseguimos lidar, dialogando com o nosso diferente. Né? Com diferença. E interessante, né, que o grande foco para isso dar certo é quando a gente coloca a vida no centro. Como o senhor disse o exemplo do pastor. Imagina se ele pensa, não vou mandar cesta básica, porque eles são católicos. Qual seria o centro, então, da atitude dele? Não seria a vida. Não seria a vida. Ele está mandando as cestas básicas porque ele entende o serviço que a comunidade missionária presta para a vida humana, salvando vidas, né? Resgatando vidas que estão perdidas. E só não te cortando, mas para eu não esquecer. Não, pode cortar. A idade chega, a gente esquece. Não, fala assim, depois que esquece. Mas eu citei o exemplo do pastor Juliano, mas nós temos um outro episódio com a Igreja Congregação Cristã. O que aconteceu? Havia um morador de rua que começou a dormir na porta da Igreja da Congregação Cristã. E começou a incomodar as irmãs, e os irmãos começaram a reclamar. E aí, um dia, o pastor pegou e colocou no carro e levou lá na comunidade. E ele chegou lá na comunidade e disse para mim assim, olha, senhor, desculpa, nós não somos católicos, mas eu trouxe aqui, o senhor acolhe? Claro que acolhemos, colocamos para dentro, deu banho e tal, chama-se Milton. E aí, passou acho que uns 3 ou 4 dias, o pastor voltou para saber como é que ele estava, né? Ah, que legal. Voltou lá. E chegou lá, aí sentou lá no banco lá fora, ficou conversando com ele um tempão, tal. E na hora que o pastor foi sair, ele chegou para mim e disse para mim assim, escuta, o senhor autorizaria o Sr. Milton no nosso culto? Olha só. Eu devia falar, negativo, nós somos católicos. Como é que o senhor vem aqui querer pegar uma pessoa que eu estou ajudando e levar para a sua igreja para fazer culto? Eu falei para ele assim, olha, eu só vou dizer uma coisa para o senhor, eu não posso autorizar ele ir sozinho. Por quê? Porque no meio do caminho ele pode desviar, entrar num bar, etc. Então, aí o serviço que o senhor fez de trazer ele vai ser perdido. Se o senhor se comprometer a vir buscá-lo e a trazê-lo aqui, o senhor pode, sim, levar. E o pastor começou toda quarta-feira e todo domingo à noite, 7 horas da noite ele passava. A gente separava a janta, para quando ele voltasse do culto, jantar. E quando era 9h30, 10 horas, ele trazia no carro dele de volta o Sr. Milton. E isso foi durante 3, 4 meses. O Sr. Milton se recuperou e etc. e tal. Isso deve fazer uns 12 anos. Nossa! O Sr. Milton frequenta a Igreja Congregação Cristã até hoje. O Sr. Milton casou, está trabalhando, tem sua casa, saiu da rua. Eu estou muito feliz. Agora eu vou ficar triste porque ele está na congregação cristã. Não, está feliz porque ele está bem. A vida então, foi salva ali. Então né? É isso que você falou, a vida em primeiro lugar. É isso que a gente precisa entender. Isso aí. Outra das polêmicas, né, que nós escutamos acerca da campanha foi, e claro, isso vindo de grupos assim, eu não vou usar a palavra aqui que começa com C, né? Mas grupos dessa postura. O documento não cita Nossa Senhora. Como se um documento citar Nossa Senhora fosse a única prova de que o documento é católico, ou de que a igreja aprova aquele texto, aquele documento, né? E realmente, a gente pega o documento, diferente de alguns outros anos, realmente não tem nenhuma referência à Virgem Maria, né? E o senhor poderia falar o porquê? Sim, claro. Eu acho que, assim, desculpa, agora eu vou cortar o senhor, desculpa. Eu acho que é meio óbvio, mas para deixar claro para algumas pessoas, caso não entendam, né? Deixar bem claro, pode falar. Em primeiro lugar, eu diria para essas pessoas que Nossa Senhora está muito triste com vocês. Ela está triste demais. E por que ela está triste? Porque eu costumo dizer que em todas as exéquias que eu faço, eu sempre, no finalzinho, eu falo assim que nós, humanos,
Nossa Senhora também é humana, mas estou dizendo, nós aqui, relés mortais, nós temos um grande privilégio que Nossa Senhora não teve. Nós temos um privilégio que a mãe de Jesus não teve. Mas como nós temos privilégio em relação a Nossa Senhora? Temos um privilégio, temos uma vantagem. Sabe qual que é? Nossa Senhora só tem uma mãe. Ela tem uma mãe biológica, que gerou para as coisas terrenas. E nós temos duas mães. Nós temos uma mãe biológica que nos gerou para as coisas terrenas, mas nós temos uma mãe celestial que, quando ela deixou Jesus encarnar no seu seio, ela nos gera para a vida celestial, nos gera para as coisas de Deus. E Nossa Senhora, ela é mãe de todos. Nossa Senhora não é mãe dos católicos, ela não é propriedade privada. Nossa Senhora não é exclusividade nossa. Nós precisamos entender isso. Imagine você, quando os filhos rejeitam uma mãe, vai embora, etc., ela não deixa de ser mãe deles, ela continua amando e intercedendo por eles e torcendo por eles. E Nossa Senhora é mãe de todos. Jesus não disse ao pé da cruz para João, né, eis aí a mãe dos católicos. Né? Não, Nossa Senhora é mãe de todos. Então, em primeiro lugar, não queiram pegar Nossa Senhora, colocar no bolso e achar que é sua. Ela é mãe dos protestantes também. E eu já vi, e vocês com certeza também já viram, pregações de pastores protestantes maravilhosas sobre Nossa Senhora. Sim. Né? E aí o que eles às vezes falam em relação às imagens, mas aí é outra discussão que não vou entrar aqui. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer, e aí eu citaria, eu até notei aqui, a igreja, quando fala de ecumenismo, o decreto, aliás, o Concílio Vaticano II, ele tem um decreto chamado Unitatis Redemptratio, que fala sobre a restauração dessa unidade. Depois o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre isso, para que sejamos um, e por aí afora vai. Então, quando eu vou para o diálogo com alguém que é diferente, que pensa diferente de mim na fé, se eu for com as diferenças, não tem diálogo. Eu tenho que ir com aquilo que nos une. Então, primeira coisa, se o texto base foi feito por um grupo de igrejas cristãs, não que eles não creiam em Nossa Senhora, mas a devoção mariana, como nós católicos temos, eles não têm. Então, é por isso que o texto... Agora, eu também diria para você, será que se você pegar algum livro daqui da Bíblia, e esse livro não falar o nome de Nossa Senhora, você não vai ler o livro não presta, arranca da Bíblia. Então, arranca um monte de livro da Bíblia, porque eles não falam o nome de Maria, porque eles não falam o nome de Nossa Senhora. Não. Eu sou devotíssimo de Nossa Senhora. Eu rezo o terço todo dia, eu tenho um amor, um carinho muito grande por Nossa Senhora. Mas eu sei, e eu tenho certeza que ela fica feliz com isso, o papel de Maria na história da salvação. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque parece que vocês estão querendo colocar Maria no lugar de Jesus para evitar justamente o diálogo, aquilo que Maria não quer. Então, quando nós pegamos um texto base que é ecumênico, nós precisamos entender que esse texto base foi feito pelo CONIC. E o CONIC é um conselho de igrejas cristãs onde se respeita as diferenças. Agora, os materiais da campanha, vocês não falaram nada, né? Mas os materiais da campanha que a CNBB fez, está cheio de Nossa Senhora, talvez vocês não leiam. A Via Sacra, toda a estação, ontem eu fiz a Via Sacra lá na comunidade, toda a estação, a gente canta, pela Virgem Dolorosa. Então, quer dizer, como é que não tem Nossa Senhora? Então... Né? E os outros materiais que foram também feitos nas edições CNBB, todos eles falam de Maria. Então, a gente precisa entender isso. Eu diria até mais, né, Diácono? Esse documento, como o senhor já citou, e talvez a gente ainda vá falar disso, né? É um documento que traz muitos dados sobre a questão da violência contra as mulheres também. E também, de alguma forma, ele incentiva que a gente não só proteja a mulher de toda violência, mas que ela seja valorizada enquanto é. E se um documento, apesar de não citar o nome da Virgem Maria, fala das mulheres. E na Virgem Maria nós vemos o quanto Deus exaltou a figura feminina, não é? Com o dom de trazer a vida, com o privilégio que Maria teve de gerar o Salvador do mundo, e um documento que vem defender a pessoa da mulher. Eu acho que Maria está citada em cada mulher que ele defende. Não é? Não tem dúvida. De alguma forma. Eu lembrava da homilia de ontem, de São José, porque eu acho tão bonito, né? Porque ali a gente sabe como é que era tudo machista antigamente, isso, né? Nessa época. Patriarcal. Então, né? ali vinha, né? O fulano gerou ciclano e assim vai gerando. Aliás, a gente só acha 5 mulheres naquela genealogia, né? Eu gosto de falar sobre isso, porque são 4 pecadoras e uma toda santa, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que vem ali homem, e aí quando chega lá no finalzinho,
Jacó gerou José. E aí não fala que José gerou Jesus, fala. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, ele exaltou o nome da mulher. Então, o texto base toca em vários momentos, e quando a gente olha para a história de Maria, a gente vê que ela foi refugiada, a gente vê que ela foi pobre, a gente vê que ela foi incompreendida, foi perseguida. A gente vê que ela foi perseguida, a gente vê que ela viu o filho sofrendo injustiça, como quantas mulheres hoje veem seus filhos sofrendo injustiça, sendo desprezados, então sendo mortos, né, sendo assassinados violentamente. Então, quer dizer, Maria, ela perpassa tudo isso, gente, na história. Então, a gente precisa entender isso. Diácono, nós sabemos que hoje, por conta de toda a história, muitas vezes, dessa desvalorização da mulher, hoje em dia se busca, por meio de vários movimentos, essa igualdade das mulheres em relação aos homens, que de fato é necessário esse diálogo de haver. Muitas vezes nós sabemos que as mulheres são desfavorecidas em relação ao trabalho e muitas outras coisas quando se compara ao homem. E uma das coisas que foi também discutida como crítica à campanha da fraternidade foi o fato de até membros do que escreveram o texto bases compactuarem a vertentes desse feminismo. Só que nós bem sabemos que não é tão quanto eles estão falando. O que o senhor poderia... Primeiramente, eu penso assim, eu não posso partir de análises individuais de pessoas para condenar o trabalho de um grupo. Eu posso até não concordar com a pastora em algum dos posicionamentos dela. Sim. Não tem problema nenhum, assim como, de repente, eu posso não concordar com o padre nos posicionamentos dele, ou com o diácono nos posicionamentos dele, mas isso não nos faz inimigos, isso, de repente, não desmerece um trabalho que ele tenha feito em um grupo onde ela estava, e não foi ela que decidiu tudo sozinha, porque nós tínhamos o padre Patrick, ali nós tínhamos o maior historiador vivo da Igreja Católica, que é o padre Beoso, então, ou seja, e nós tínhamos ali outros pastores que estavam ali conosco nesse trabalho. Então, o texto não foi a pastora que fez sozinha, ela foi a relatora, mas, quer dizer, todos votaram, todos decidiram, põe isso, não põe, tira isso, tira aquilo, etc. E tal. E quando nós falamos essa questão do feminismo, é claro que nós, e aí eu não tenho problema nenhum de falar aqui que sou contrário às atitudes extremistas de qualquer lado, mas principalmente de feministas que saem com os peitos de fora, que saem nuas pela rua, vilipendiando imagens cristãs, a Sagrada Escritura. Sou totalmente contrário a isso, não é por aí que vocês vão conseguir alguma coisa, defendendo o aborto, etc., que isso aí são cláusulas pétreas no magistério da Igreja que não vamos discutir. Agora, algumas posições, como você foi muito feliz, João, em colocar, que a gente sabe que a mulher tem desvantagem. Não adianta querer dizer que não. A mulher tem desvantagem em muitos casos no salário. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o Congresso Nacional, né, quantas deputadas nós temos dos 513 cadeiras? Quantas senadoras nós temos das 81 cadeiras? Né? Agora, o Ministério Público e o Judiciário é que começou a avançar mais. O poder que mais avança é justamente o Ministério Público e o Judiciário, onde nós temos uma presença muito grande de mulheres. Então, quer dizer, defender esses direitos, etc. Mas, vamos voltar para o texto base? O texto base está citando, quando é o número, se não me, aqui, o número 3464. Ele fala do feminicídio, mas essa palavrinha também causa rupio. Né? Ela causa rupio, né? Porque o que é infanticídio? É matar infante. Por que é isso? Homicídio, matar homem. Né? Só que eu falo, porque como advogado que sou e operário do direito, o pessoal brinca, né? Então não precisaria, se eu tenho homicídio que é matar homem, então não precisaria de ter o feminicídio que é matar mulher. Existe uma diferença, vai estudar, meu povo. Primeiro, se você matar uma mulher, continua sendo homicídio. Não mudou, a lei está lá, artigo 121 do Código Penal, pena de 6 a 20 anos, acabou, isso não mudou. Tá? O que é feminicídio que a lei traz? E aí é lei do meu país. Ele diz o seguinte: o feminicídio é quando o homicídio praticado for por causa da condição da vítima. Por ser mulher. Por ser mulher. É isso que você precisa entender. Então, ou seja, o homem matou a esposa porque ele chegou em casa e a camisa não estava passada.
E ele acha que a mulher tinha que ter a camisinha dele, a camisa passada. Agora, então, ou seja, o homem acha que a mulher é sua escrava dentro de casa, então a condição de mulher ele colocou abaixo. Por exemplo, eu cito uma discussão que surgiu agora, até o Supremo Tribunal decidiu muito bem, o Supremo Tribunal Federal, a questão do crime contra a honra, né? Eu, quando criancinha, cansei de ver homens serem absolvidos. Por quê? Eles chegavam em casa e pegavam a mulher traindo, chegavam, davam um tiro, enfiava a faca, matava, e depois, lá no eu defendia a minha honra. Mas, para defender a honra dele, ele tirou a vida da mãe dos filhos dele. Só que, se o contrário acontecesse, ou seja, se a mulher surpreendesse o homem com outra mulher, ela matasse, não era crime contra a honra, era homicídio normal, ele ia cumprir a pena. Quer dizer, o homem tinha direito de defender. Então, quando nós estamos falando do feminicídio, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de homens que vão para o boteco depois do trabalho, e eu estou cansado de ver isso, por causa do trabalho social que se faz, que chega em casa 8, 9 horas da noite, bêbado, e que bate na esposa. E que depois a esposa chega na missa com o olho inchado, com óculos escuros, né? Aí pergunta para ela, o que foi? Não, eu bati a porta do armário para defender. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Agora, se você concorda com isso, com essa violência doméstica contra as mulheres, como é que você se diz cristão? E aqui eu chamo a atenção, o Evangelho não fala isso, gente, mas eu chamo a atenção daquela passagem, né, da mulher adúltera, melhor dizendo, né, que é levada aos pés de Jesus, né? E que todo mundo põe crédito na Madalena, coitadinha, ela leva tudo, né? Mas lá não está dizendo quem era, não. Viu? A mulher adúltera que está lá. E aí, o que acontece? Jesus, foi outro discurso de Jesus, mas eu acho que na cabecinha dele deve ter passado assim, né? Mas não tem jeito de cometer adultério sozinho, né? Para cometer adultério tem que ter homem. Sim. E vocês, homens que estão na pedra com a mão, se deitaram com ela. Então, são essas incoerências que a gente... E aí, quer dizer, essas incoerências que a gente tem que parar e pensar. Então, aqui o texto base está colocando a defesa dos direitos para que a mulher não seja vítima dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. É isso que o texto base quer dizer. Qualquer coisa que vocês colocarem a mais é por conta e risco de vocês. Olha só, bonita fala, hein? Não, mas eu fico doido com essas coisas. Eu sou polícia também, viu? Só aprender, aprende também. Bom, já encaminhando aqui, né, para o fim da nossa conversa, Diácono, já falamos bastante. O assunto tá bom. Já desabafamos, lavamos, como dizia, lavamos a alma, né? Mas uma das coisas também que nós ouvimos sobre a campanha esse ano, que é uma das críticas, né? São duas coisas, na verdade. Uma, acho que você já vem ouvindo há um bom tempo, que a campanha atrapalha a espiritualidade da quaresma, não é? Que ela deturpa, que ela desvia, que a quaresma devia ser... Isso eu também ouvi esse ano, que a quaresma devia ser o momento que a gente se volta para Jesus e a campanha tira... Olha onde chega o absurdo da leitura mal feita. Que a campanha tira o nosso olhar de Jesus para olhar para as questões sociais, né? E uma outra questão que também está atrelada a isso que está sendo disseminado o boicote à coleta da campanha, né? A coleta da fraternidade, que vai se dar no próximo domingo de Ramos. Então a gente queria que o senhor falasse um pouquinho, cuidado, né? Não vai quebrar aqui o nosso cenário, está pagando muito caro a hora desse estúdio. O pai pedir que fica bravo. Daqui a pouco ele vem aqui. Mas o senhor falasse um pouco sobre essas duas questões para a gente. Essas são duas questões muito polêmicas. A primeira delas em relação a dizer que a campanha atrapalha a espiritualidade da quaresma. Em primeiro lugar, então vai estudar como surgiu a campanha. Eu tenho certeza que por inspiração do Espírito Santo de Deus, Dom Eugênio de Araújo Salles, administrador da Diocese de Natal, abraçou essa ideia, que no primeiro momento foi única e exclusivamente arrecadar dinheiro. Não tinha texto base, não tinha nada. Arrecadar dinheiro para fazer poço para matar a sede do povo. E depois é que foi abraçando outras dioceses até chegar, em 1964, à CNBB. Eu creio que se você olha tanto para Jesus, para a liturgia da igreja, você deve se lembrar da leitura que é feita na sexta-feira depois da quaresma, logo no início da quaresma, para dar o sentido do que é a quaresma, né? Então, eu não sei se você quer falar alguma coisa que está aí. Que é Isaías 58, né? Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi,
em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo, não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu e em não te esconderes daquele que é tua carne? Está falando aqui das obras de caridade, né? Das obras de misericórdia. Aí é que eu digo outra coisa. Por exemplo, eu lembro bem aqui também um grande santo da igreja, doutor São João Crisóstomo. Ele tem uma das falas dele, ele diz assim: de que adianta você adorar Jesus no ostensório, com os brocados de ouro, com as toalhas rendadas, se ele morre nas ruas, enquanto os pobres estão lá caídos, etc., e você passa e nem olha? Dom Helder Câmara dizia, né, que você até pisa às vezes em cima e por aí afora vai. Não tira a espiritualidade, porque o que significa isso? Se você viver realmente a espiritualidade da Quaresma, você vai ser empurrado, você vai ser jogado de cabeça. Porque tem uma canção antiquíssima, né? Vocês não tinham nem nascido, nenhum de vocês aqui. Talvez o Jean. O Jean, nosso diretor de cena ali, tem mais de... Mas eu cantava muito e eu acho ela belíssima. Não vou cantar aqui porque não sou cantor, mas tinha um trechinho dela que dizia assim: entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está. Vocês são cantores, vocês sabem disso, né? Então, quer dizer, é Jesus que se apresenta diante dos nossos olhos, nas pessoas dos necessitados, para que nós possamos estender a mão. Por isso que se resumir todo esse capítulo 58 de Isaías, vai dizer assim: talvez Deus esteja olhando para nós e dizendo assim: ó, o teu jejum me dá nojo, porque você está fazendo jejum, você está traindo tua esposa, você está fazendo jejum, está fazendo penitência, mas não está pagando o salário do teu funcionário, está sem registro na carteira, você está fazendo, você está ficando na quaresma sem comer carne, mas faz 10 anos que você não visita teu pai, faz 15 anos que você não conversa com a tua mãe. Então esse jejum não tem valor algum? É claro que... É para fazer de conta? Claro para aparecer? Claro que a gente não vai esvaziar o valor dos exercícios espirituais, não, óbvio. Mas eles têm que mas estar... Mas se ele não te leva... Isso. Se ele não te leva para a prática das obras de caridade, se ele não te leva para a prática do mandamento maior, que é o do amor, então eu confesso que não dá para entender absolutamente nada. Então, ou seja, você foi muito feliz quando você diz... É o intimismo, recolher-se só para mim, o meu Deus só meu, Jesus meu, o Espírito Santo meu e o resto que se dane. Eu lembro aqui uma passagem, eu não posso falar muito, mas eu falo. O Padre Léo, eu dou a risada dele, porque tinha uma passagem que ele dizia assim, dessas pessoas que têm esse Deus intimista, é Deus meu, só me ajuda a mim, porque eu faço isso. Ele dizia que uma mulher uma vez foi dar um testemunho, e ela não era brasileira, era polonesa, né? Não sei se vocês já escutaram isso, né? Essa não. E ela tinha vindo da Polônia, ela foi dar um testemunho dela de quanto Deus era fiel com ela por causa das orações e do jejum que ela fazia. E ela começou a dar o testemunho, o padre ficou olhando, né, para o testemunho dela, ela dizia assim: olha, padre, na época da Segunda Guerra Mundial, eu estava na Polônia, quando os alemães, os aviões vieram jogar bomba, e eu postei o joelho no chão, clamei a Deus: proteja minha casa, proteja minhas famílias, Senhor. E Deus me ouviu e desviou a bomba para a casa do vizinho da direita, a bomba para a casa do vizinho da esquerda. Esse Deus, eu não conheço, esse Deus não é o de Jesus Cristo. Então, quer dizer, como é que eu acho que Deus olha só para mim e o restante está tudo se danando em volta? Não, não é assim. Deus não quer o mal. Às vezes, o mal que acontece, que a gente está vendo no mundo, é pela ação do homem. E digo mais, Deus não vai contra a criação. Deus não vai contra a natureza das coisas, gente. Seria como você estar no 10º andar de um prédio e aí você diz assim: eu vou rezar e Deus vai me proteger. Está lá no primeiro domingo da quaresma, né, na tentação. Eu vou me jogar daqui, Deus vai mandar os anjos, né, para me carregar. Você vai esborrachar no chão. Porque se Deus te mandar os anjos, ele vai contra a lei da gravidade. Foi ele que criou a lei da gravidade, ele não vai contra. Se você pular, você não vai para cima, você vai para baixo. Então, tem gente que tem essas coisas. Então, quer dizer, Deus não vai contra. Então, quer dizer, às vezes o mal, as coisas ruins que acontecem, é da natureza humana. São as consequências das nossas falhas. São as consequências das nossas faltas. E a gente vai pagar o preço. Então, quer dizer, não adianta você pedir a Deus para que a mexeriqueira dê manga. Não vai dar manga. Aí você vai falar que Deus não tem força, que não tem poder. Então, cuidado, gente. Vamos viver a quaresma, sim. Vamos fazer jejum? Vamos. Vamos fazer abstinência de carne, conforme pede a igreja, e aqueles que querem fazer mais, que façam. Eu acho bonito, eu acho... de poder chegar e oferecer a Deus o seu jejum, mas não vamos esquecer de transformar isso também olhando para os pobres. Como diz a carta de São Tiago aqui, né, no capítulo 2, versículo 18,
tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Porque, como a gente estava conversando, né? A campanha, senhor, gostei do termo que o senhor disse, não tem como a gente entrar na quaresma, aprofundar na quaresma sem ser impulsionado para um espírito de fraternidade. Até porque o meio do jejum não é simplesmente, vou deixar de comer carne durante as sextas e quartas-feiras da quaresma. Tá bom, aí no domingo de Páscoa eu vou, mato uma vaca e como sozinho com a minha família. Onde foi parar esse sentido do jejum? Simplesmente um perder de peso, né? E a própria campanha nos oferece... As pessoas falam que ela barra a espiritualidade da quaresma, mas ela facilita. Porque esse jejum tem que ser convertido em uma ajuda para o outro que vive um jejum eterno, que nunca vai comer a carne que eu comi. Eu tenho que provar que eu sou capaz de controlar o meu estômago, meu Deus não é o meu estômago, e eu consigo direcionar minha espiritualidade para um outro lado, e no final dessa caminhada, direcionar isso de alguma forma prática. E a coleta da campanha é um meio concreto, é um meio fraterno, um meio universal, porque toda a igreja se une numa coleta só, de pegar todo esse dinheiro que a gente, entre aspas, economizou não comendo carne, não tomando cerveja, não fazendo alguma coisa, e direcionar para uma obra de caridade, né? E, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas hoje querendo fazer esse boicote, né, João? Que é uma coisa assim, impensável, porque esse dinheiro ajuda muitas pessoas. Ajuda muitas obras de caridade dentro da própria igreja, não só dentro da igreja, mas fora também. E o quanto que um dos pilares da espiritualidade quaresmal é o próprio... Ai, meu Deus, será que é a bomba que está caindo, que a mulher mandou desviar para cá? Vocês estão com toque de recolher em Brodó? Que isso, Jean? É na rua isso, né? É na rua? Meu Deus, eu tô com medo. Celular? Abre a porta. Abre a porta. Que é isso, meu Deus do céu? Gente, vocês estão vendo isso? Tá com... Hã? Não é um celular daqui, não? Vê se é um celular aqui, João. É celular aqui, ó. Eu vi ela lá aquário, pessoal. Só porque eu falei da Alemanha, você sabia que... É um alarme. Quantos Porque essa coleta ajuda muitas pessoas, né, João? E o importante é dizer que não só ajuda pessoas dentro da própria igreja, mas também fundos sociais, organizações sociais até fora da igreja também. É interessante pensar que eu costumo falar pilares da quaresma, né? O jejum, a oração e a esmola. Um dos pilares é a própria esmola. Essa que não serve somente, mas é dar daquilo que tenho para aquele que talvez não tenha tanto. Então, isso que é importante nós termos por base, que você fala assim, não, está muito polêmica a campanha da fraternidade, nós não vamos ajudar com a coleta. Acho que seria uma injustiça muito grande, não seria um pensar também no próximo, em tantas pessoas que precisam dessa ajuda. Sim. Bom, nós já estouramos nosso tempo, como a gente ouviu, é a sirene do toque de recolher. Senhor Diácono, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença, em ter aceitado se arriscar aqui conosco, no nosso estúdio, né, caríssimo, que nós estamos pagando aqui. Sinta-se à vontade, quando o senhor quiser vir, dar o ar da graça, vir desabafar, lavar a alma de novo. O microfone vai estar sempre aberto, viu? Eu agradeço vocês. Eu só queria dar uma palhinha em relação ao que você falou da coleta, de solidariedade. Não existe nada mais anticristão do que incentivar as pessoas a não contribuir com a coleta. Eu cheguei ao absurdo, vocês devem ter visto também, um vídeo onde alguns desses radicais fazem uma campanha interessante porque eles dizem assim que é para a pessoa pegar a oração de São Bento e colocar dentro do envelopinho. Aí eu falei, São Bento deve ter virado da cova. Coitado de São Bento. Olha o que estão fazendo com a tua oração, São Bento. Né? Bebe tu mesmo teu veneno. Né? Porque, gente, como é que pode uma coisa dessa? Eu ouvi isso, a pessoa falando lá e com cruz no pescoço. Católico? Católico, rosário na mão. E falando assim que é para pegar a oração de São Bento, colocar dentro do envelopinho ou colocar dentro da cestinha no domingo de Ramos. Isso é um absurdo. Se você fizer isso, você vai pagar por isso. Agora, eu só queria citar, para você que não conhece, o Fundo
de solidariedade, gente, ele é composto desse dinheiro que se arrecada no Domingo de Ramos, na coleta, e em todos esses anos ele sempre ajudou, como o João muito bem frisou, mas eu queria trazer para a nossa realidade aqui. O FAC, eu Fraterno Auxílio Cristão da nossa religião, todos os anos recebe um percentual desse dinheiro, porque a maioria do dinheiro fica na diocese, e uma parte vai para o Fundo Nacional, que aí vai para projetos nacionais. O Padre André tem um centro de fisioterapia, todo ele financiado e gratuitamente para o povo, não ter que pagar, lá na cidade de São Simão. Né? Em Sertãozinho fazem lá todos os anos um grande simpósio da Pastoral da Sobriedade. Esse dinheiro ajuda a financiar. É claro que tem outras fontes, mas esse dinheiro também ajuda. A Toca de Assis, quando esteve aqui em Ribeirão Preto, todos os anos recebia dinheiro do Fundo de Solidariedade. A comunidade Divina Misericórdia já recebeu da Diocese, e nós fizemos um projeto nacional, e mandamos esse projeto para Brasília, para a CNBB, e foi aprovado o nosso projeto, e nós ganhamos 50 colchões e 25 beliches para os moradores de rua dormirem. Então, agora você vem falar para as pessoas não contribuir com isso? Quantos hospitais, o Hospital do Câncer de Barretos, quantos hospitais recebem, santas casas, recebem dinheiro? Quantas clínicas de comunidades terapêuticas que fazem o tratamento das pessoas, usuários, dependentes, que recebem dinheiro da campanha da fraternidade? Quantos jovens, crianças, creches recebem dinheiro? Quantos projetos de idosos, projetos da Pastoral da Criança recebem dinheiro? E agora você vem falar para as pessoas não contribuir. Que tristeza. Acho que, para encerrar, já encerrando, eu, na abertura, na live de abertura da campanha da Fraternidade, me chamou muita atenção uma fala de Dom Joel Portela, e que ele diz assim que a vacina que, dialogando um pouco com essa experiência da pandemia, sim, a vacina que mais nós precisamos é o diálogo. É a vacina que cura tantos problemas que nós temos na sociedade. E trazendo um pouco a nossa realidade cristã, Jesus Cristo vem ser muitas vezes esse exemplo de diálogo. Ele que ia até os pagãos, ele que ia até o pobre, ele que ia até o cego, aqueles que eram desvalorizados da sociedade. E nós, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, sendo outro Cristo, nós temos essa missão, né, de sermos os primeiros a dialogar com a sociedade, a dar-nos o exemplo do diálogo. Acho que isso é um pouco, então, resumindo, aquilo que a campanha da fraternidade nos traz, quando também nos traz o tema do diálogo dentro do ecumenismo, né, com as outras religiões cristãs que seguem o mesmo Jesus Cristo. Se a gente tivesse tido a vacina do diálogo, até a vacina do Covid a gente já tinha para todo mundo, né? Com certeza, porque está sobrando em alguns lugares. Obrigado mais uma vez, seu diácono. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa casa, no nosso humilde programa, né, que estamos aí começando. Obrigado, João, viu, pela obrigado pela colocação, essa voz de Silvonei José, da Rádio Vaticano. Né? Agradecer ali, da Visão, e o Giana, nossa técnica ali. Um dia vocês vão conhecê-los, viu? Um dia. Obrigado, gente. Fica com Deus. Um abraço no coração de vocês. Esperamos que tenha sido um momento para a gente clarear um pouco as ideias, para a gente voltar para o eixo da nossa fé, ver que a gente tem que aprofundar muito bem as questões e não fugirmos daquilo que é a unidade da igreja, aquilo que a CNBB coloca, aquilo que os bispos pensam em unidade com o diálogo com as demais religiões que também se colocam a serviço da vida. A vida sempre em primeiro lugar. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade, doando a sua própria vida. Então, pedimos que você compartilhe esse podcast, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio, faz um GIF, manda para os seus colegas no grupo do WhatsApp, clica aí, curte nossa página, se inscreve, ajuda a gente a chegar em lugares mais longe, tá bom? Esperamos vocês na próxima semana.